Olá, então iniciando mais um Medcast. Estamos aqui hoje com o Matheus, nosso grande acadêmico, e o Dr. Vanderlei Bertoni, que é médico gastroenterologista. Então, o Medcast, que é um programa para poder mostrar os bastidores da medicina, mostrar que o médico também tem família, o médico também vai no banheiro. Isso. Mostrar o dia a dia, né? Os apertos que a gente passa e contar histórias emocionantes e divertidas aí. Então, É um prazer, Dr. Vanderlei, ter o senhor aqui hoje. A gente, em nome de toda a equipe, vamos agradecer a sua participação, estar aqui nesse momento com a gente e passar para esse povo aí um pouco das suas experiências. Eu que agradeço o convite e estou honrado de fazer parte desse novo projeto seu. Então, começando aí com a primeira pergunta, né? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo se faz, né, quando vira médico. Por quê, né? Quando que o senhor decidiu ser médico? Por quê? Teve algum episódio na sua vida que falou, não, é isso que eu quero para minha vida? Primeiro, eu sou filho de um farmacêutico prático, então que exercia, entre aspas, uma medicina numa cidade do interior, que era distrito e hoje é cidade, chama Rosário de Limeira. Meu pai era farmacêutico antigo, então nessa época, desde a infância, eu sempre fui acostumado a chegar pessoas da farmácia, porque antigamente, como a população não tinha acesso à saúde, tudo se resolvia num balcão de farmácia. Desde drenagem de abscesso, retirada de bicho de pé, as famosas embrocações de garganta que usavam antigamente, que vamos curar a garganta de menino. Então eu sempre fui acostumado, sempre vivi nesse ambiente de farmácia e sempre fui encantando por essa parte de lidar com a população. Então isso foi um grande motivo que me fez fazer medicina. E durante sua formação médica, quais foram as dificuldades que o senhor teve? Olha, primeira coisa, quando você sai da cidade do interior e vai parar na cidade grande, sem muito poder econômico, você depara com várias situações difíceis na vida. Então, quando eu fui para Juiz de Fora, fazer terceiro ano, eu morei num bairro distante da onde eu fazia o cursinho, que era um bairro de Lourdes, e eu fazia o cursinho na sua época do pré-vestibular, ali na Avenida Rio Branco. Então, naquela época, eu acordava cedo, gastava 45 minutos a pé para chegar no cursinho. A pé? A pé. E na época, teve um episódio muito interessante, que eu estava com tênis. E esse tênis eu tinha comprado numa banca de R$10, choveu. Lembra aquelas colas de sapateiro? Eu sei que o meu tênis destruiu, porque o solado dele era todo feito de papelão. Eu tive que ir embora para casa do centro até no bairro descalço. E isso, assim, é uma coisa interessante que faz a gente fortalecer e faz a gente saber o seguinte: quando você tem um objetivo na vida, qualquer obstáculo ele tem que servir como incentivo. Então, sempre eu peguei as coisas que eram difíceis na minha vida para servir como incentivo para me chegar no lugar que eu sempre almejei. Isso aí. E durante sua formação, teve algum outro empecilho que o senhor enfrentou? Não, nunca tive assim, empecilho assim, na minha formação, não. Porque eu acho o seguinte: a gente tem que ter objetivo e tem que ser honesto com os nossos princípios. Que eu falo que medicina, ela tem que ser resgatada um pouco da minha geração. Aquela medicina que ser feita para voltar para o atendimento ao paciente. E não essa medicina de hoje, que é uma medicina muito, que eu falo, industrializada, muito mecanizada, muito voltada para exame complementar, sem antes dar atenção primária ao paciente. Eu acho que o médico está precisando de voltar àquele fundamento que eu sempre falo com vocês. Vão examinar o paciente da cabeça aos pés, independente da queixa que ele chegou até você. Porque quando você examina o paciente, a sua chance de acertar o diagnóstico dele é muito maior. E hoje a gente vê uma inversão. O paciente chega até a gente já com exame complementar, sem ter uma conexão com a clínica dele. Então eu acho que é valorizar de novo a clínica desse paciente, valorizar as queixas desse paciente, para a gente poder usar o exame complementar como complementar a uma hipótese diagnóstica e não o exame antecedendo a sua anamnese e o seu exame físico. Falando de exames, o senhor é gastroenterologista, faz muitos exames, endoscopia digestiva, inclusive para nós, para os pacientes nossos da cabeça e pescoço.
Como é que foi a sua formação? Onde você se formou? Quando você decidiu fazer gastrologia? O que despertou interesse por essa área? No decorrer do curso de medicina, eu fiz vários estágios e fui monitor de várias disciplinas na faculdade. Tanto é que eu cheguei a fazer cesárea, fazer parto, que eu achei que eu fosse até ginecologista numa época. Mas sempre gostei muito de clínica médica. Então, quando é aquela época da sua vida, o que você decide, o que você vai ser, o que você não vai ser? Gente, eu acho que eu vou fazer clínica médica. Não acho que eu vou fazer clínica médica, não vou. Aí fiz um ano de clínica no Hospital João de Três, em Belo Horizonte, onde eu me deparava com muito trauma. Depois voltei e falei, não, acho que eu vou fazer cirurgia geral. Fiz 2 anos de cirurgia geral e endoscopia junto. Falei, gente, mas eu não gosto muito de cirurgia, eu gosto mesmo de gastroenterologia. Aí fiz mais um ano no Clementino Fraga Filho, no Rio, de gastroenterologia. Então eu acho assim, que apesar de ter desviado de alguns pontos, o conjunto me fez ter uma visão mais globalista dos meus pacientes, sabe? E aproveitando, como você decidiu ser professor, que você veio parar aqui dando aula pra gente, sendo esse excelente profissional? Eu sempre, quando eu cheguei, assim, minha rotina, acordar cedo, ir para a clínica, passar visita nos hospitais onde internar alguém, que hoje a gente vai internando cada vez menos com o tempo, e fico até tarde na clínica. Aí me chamaram, vem cá dar uma aula para o experimental. Falei, eu acho que eu vou lá dar uma aula experimental, eu gosto tanto de ficar lendo, estudando. Aí vim dar uma aula na época da outra coordenadora, falava nele, vamos dar aula aqui pra gente. Aí começou por isso. E aprovado e todo mundo acha bonito. Em relação aos diagnósticos, tem algum que você lembra que foi assim, um diagnóstico muito difícil ou um diagnóstico muito marcante, que você lembra de algum caso? Vou contar uma história interessantíssima, é uma coisa engraçada, que me marcou muito. Eu estava de plantão, chegou uma senhora de 50 anos, 55, que é uma coisa interessante, é o seguinte, a idade vai passando, a gente vai vendo as pessoas como sendo mais novas. Então ela chegou nesse plantão com um quadro de uma sudorese profusa associada à hipotensão. O quadro clínico dela só era sudorese e hipotensão. Eu examinei ritmo cardíaco regular, estava um pouquinho hipocorada, eu vou hidratar essa paciente. Hidratei a paciente, ela teve uma melhora. Na minha época de pronto atendimento, a gente não tinha tantos exames complementares igual tinha hoje, mas o exame clínico dela parecia um quadro de somente uma descompensação, porque essa paciente era diabética também. Mas foi feita a glicemia dela, ela estava em torno de 180 de glicemia, estava desidratada, eu hidratei essa paciente, tudo bem com a senhora, tudo bem, liberei para casa. Ela voltou daí mais ou menos umas 8 horas que eu estava de plantão, chocada. E o que era isso? Que me marcou demais. Era um infarto agudo do miocárdio numa paciente diabética. Os diabéticos geralmente são desautônomos, eles têm uma desautonomia, então eles não manifestam às vezes com precordialgia. Ela não tinha queixa de precordialgia, ela não tinha, no momento que eu examinei, não tinha turgência venosa jugular, e essa paciente chegou em franco choque cardiogênico e foi a óbito. Então foi um caso que me marcou muito. Falei, gente, tá vendo? Uma paciente, eu examinei, dei atenção, e essa paciente veio a falecer de uma certa forma por uma omissão minha, entre aspas. Por que eu não imaginei no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio? Eu sempre falo, paciente diabético é uma caixa de surpresa. Foi um dos casos que eu tive mais desagradável e ao mesmo tempo que me chamou a atenção é o seguinte, tem que ter mais atenção quando você for lidar com o paciente. E no consultório, no dia a dia, quais são as queixas mais comuns dos pacientes que procuram a especialidade? É a famosa síndrome dispéptica, né? Que é a dispepsia, que é aquele paciente que tem queixa de epigastralgia, que é queixa de dor epigástrica em queimação, de plenitude epigástrica pós-prandial, de saciedade precoce. Esses pacientes que são esses pacientes dispépticos, a gente chama assim, são pacientes de queixas de longa data, que vai no fulano de tal, vai no ciclano e não consegue chegar ao objetivo dele, que é ficar isento daquele sintoma, porque muitas das vezes aquele sintoma está relacionado com uma coisa que a gente chama de sensibilidade visceral, que é o paciente tem uma capacidade de percepção do aparelho digestivo dele maior do que o normal. Ele interpreta
fenômenos fisiológicos como fenômenos patológicos devido a essa interação do eixo cérebro-intestino-microbiota intestinal. Então, são pacientes que 40% a 50% das queixas de consultório é isso. Então, a gente tem que ter muita habilidade para lidar com esses pacientes, porque são pacientes que realmente estão sentindo aquilo. E que, devido à sensibilidade visceral dele, ele pode manifestar-se com mais sintomatologia ou menos sintomatologia. E fala para os nossos alunos aí, para os nossos colegas de profissão aí, qual é a dica que o senhor dá para esses alunos aí hoje em dia? O que o senhor acha, o que o senhor espera deles? Não, eu acho que hoje em dia tem uma facilidade muito grande dos mecanismos que vocês estão tendo para fazer curso de medicina. Eu sou mais velho do que o Sebastião, e na época da minha época, era livro, biblioteca, e acompanhar alguns professores que eram acessíveis para a gente acompanhar. Hoje não, hoje vocês têm a simulação realística, que eu acho fantástico aquilo. Por exemplo, eu dou aula na simulação realística, dei aula para vocês, então a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, te dá um conhecimento muito grande, ao passo que na minha época, a gente tinha um paciente para 20 pessoas ficar escutando ele e você não deparava com essa facilidade que você tem hoje de ter acesso a tanta informação. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: aproveita o que a faculdade tem para te oferecer, porque hoje, se você estudar um pouquinho a mais, a sua formação será muito boa. E sempre digo, se não tiver um alicerce bom, o telhado pode ser fantástico, que ele desmorona no decorrer do tempo. Independente da área que você for fazer, você tem que ter uma base boa para você, igual o Sebastião, cabeça e pescoço. Mas ele tem noção de várias coisas, que há várias sintomatologias da cabeça e pescoço está relacionada às vezes com outras patologias, que se ele não tiver um conhecimento, ele deixa passar aquela avaliação do paciente. Hoje a tecnologia proporcionou a essa geração, né, uma facilidade. Então, o celular está aqui, o professor falou alguma informação, ele já vai ali, já vai procurar alguma coisa. Então, assim, provavelmente o senhor deve ter passado isso, a gente formou na UFJF, então, para poder você ter alguma informação, você tinha que procurar no livro, aí você tinha que ficar na fila da biblioteca, fazer a reserva. Isso aí. E você podia ficar com o livro só 3 a 4 dias. 3 a 4 dias. E tinha que devolver e voltar para a fila de novo. Então, assim, essa facilidade que eles têm hoje, né, de informação é muito grande. E né? hoje ainda tem a internet, né? Que você clica ali, você acha tudo. Então, a facilidade hoje em dia é muito grande de estudo. Eu acho que essa universalidade na maneira do aluno ter acesso, isso facilita muito. Por isso que eu acho o seguinte, eu sempre brinco, deixa de ir no Broa e vai estudar mais um pouquinho. Ai, joia. Uma outra pergunta também que eles mandaram lá no Instagram você, como é que cuida da saúde dos outros? Você cuida da sua saúde para cuidar da saúde dos outros? Eu não tenho aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Perde a saúde, né? A gente perde a saúde para cuidar da saúde dos outros, né? Eu, pelo menos assim, eu sou muito relapso comigo. Sempre a gente tem aquela ideia de estou tão bem, minha disposição para trabalhar é tão boa, porque eu acho que a gente faz muita coisa mecanizado. A minha vida é muito mecanizada, é acordar às 5h30, tomar banho, 6 horas já estou na clínica, eu estou fazendo visita no pronto-socorro, ou se não, depois eu vou até às 10h30, 10h30, 11 horas eu vou em casa, almoço um pouquinho, depois eu volto, começo o consultório 12h30, saio em torno de 8, 8 e pouca, e aí vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta, na quinta-feira eu venho para cá 9 horas, saio daqui por volta do meio-dia, volto depois às 7, dou aula até às 8 e pouca, na sexta a mesma coisa, no sábado, por exemplo, hoje, eu tenho exame eu estou até atrasado para exame, tenho muitos pacientes para fazer exame na clínica. Então a vida da gente é muito corrida, e às vezes a gente tem relapso em relação à saúde da gente. O que muitas vezes a gente tem é aquela farmácia em casa, né? Aí eu tenho até minha mãe, que mandou um abraço para a dona Eliane, e ela usa muito, qualquer dorzinha no estômago, um omeprazol, qualquer dorzinha muscular, um anti-inflamatório. Eu queria que o senhor explicasse para ela e o povo que está escutando a gente, o que esse uso crônico pode impactar na nossa saúde? O que acontece hoje é o seguinte, né? Quando fala assim, omeprazol do Alzheimer, omeprazol daquilo outro. O omeprazol vende-se em qualquer botequim.
qualquer mesa de bar, se você tiver com um pouquinho de epigastralgia, toma omeprazol que melhora. E o que acontece com o medicamento é o seguinte, todo medicamento ele é muito bem-vindo, desde que seja bem indicado. Não é indicação não é indicação porque eu estou com dor de estômago, eu vou tomar omeprazol. Eu posso até tomar um antiácido naquele momento que eu estou com epigastralgia, e se aquilo persistir, eu vou procurar um atendimento médico para me saber se realmente o que está acontecendo comigo. Então, a omeprazol causa câncer. Não causa câncer nenhum. O que acontece é que às vezes você está com uma lesão cancerosa e você está usando inibidor de bomba de próton, que vai diminuir a produção de ácido, com isso você vai diminuir a sua sintomatologia, e um diagnóstico que seria mais precoce, ele pode retardar um pouquinho esse diagnóstico. Então, o brasileiro tem muito hábito de tomar medicamento por indicação de vizinho. Isso. Então, o inibidor de bomba de próton é o medicamento mais usado no mundo. Então, o que acontece? Pode-se usar desde que tiver indicação médica, não indicação de vizinho, ou porque eu estou com dor de estômago, vou tomar omeprazol durante uns 10 dias, paro, depois volto de novo. E aproveitando esse gancho aí de utilidade pública, né? Quais são os sintomas de alarme que você pode falar para a população de uma maneira geral para procurar o médico gastrologista, né? Ao invés de tomar o inibidor, o omeprazol, o que a pessoa deve ficar atenta aí? Olha, sintoma de alarme que a gente sempre tem que orientar o paciente, que o paciente tem que ficar, que o paciente que está atrás da câmera aí, ou está no rádio nos ouvindo, que se eu tenho uma epigastralgia, se eu tenho uma dor de estômago, essa dor de estômago está acompanhada de um emagrecimento, ou falta de apetite, ou eu estou tendo, ao evacuar, eliminação de sangue nas fezes, ou eu estou sentindo uma dor muito acentuada, isso está me mostrando que eu tenho alguma coisa que simplesmente uma epigastralgia. Então, os sinais e sintomas de alarme que a gente sempre tem que procurar o médico. Se eu estou emagrecendo, se eu estou com anemia, se eu estou perdendo sangue nas fezes, se essa minha dor está persistente, está uma dor muito intensa, se eu tenho alguma alteração que está me incomodando, procura um clínico ou procura um gastroenterologista para poder ver qual a patologia que eu estou tendo, para poder saber se eu vou ter que tomar medicamento ou não, mas de acordo com a indicação médica. Tem muitos pacientes que têm medo de alguns procedimentos médicos, igual o senhor faz endoscopia, colonoscopia, e muitas vezes não entende o que é isso, né? Qual a indicação para isso e o que isso pode oferecer para a saúde dele. Todo exame ele tem que ser bem indicado para poder ter uma chance de ter um êxito na realização dele. A gente sempre indica o seguinte: exame complementar está complementando uma hipótese diagnóstica, uma investigação clínica desse paciente. Eu faço muita endoscopia, colonoscopia, estou até atrasado agora para fazer teste de hidrogênio inspirado em 2 pacientes com suposta intolerância à lactose. A gente faz pegametria, manometria de esôfago, agora nós vamos começar a fazer cápsula endoscópica. Então o que acontece? O paciente tem que saber que tem que ter uma indicação para poder fazer o exame. E tem que estar preparado, né, Sebastião? A gente, para poder fazer o exame, o Sebastião faz muito laringoscopia, o paciente tem que estar preparado, tem que estar com jejum, tem que estar tudo adequado, porque não é só chegar e fazer o exame. O exame, ele envolve desde a indicação clínica, que pode ser do médico, até a preparação desse paciente para ter êxito no resultado. Porque eu falo, se você começa a atropelar etapas, a chance de erro é muito grande. Então, acho que chegando no final aí, que o senhor, um conselho ou um recado para essa geração nova de médicos que a gente está formando aí, que o senhor, algum recado, alguma mensagem para eles? A mensagem que eu tenho é o seguinte. Pode falar, pode ser sincero. Pode ser sincero? Pode. A mensagem que eu tenho é o seguinte: quem acha que sabe tudo é porque tem um horizonte muito pequeno. Então a gente tem que estar buscando todo dia e todo momento conhecimento. Medicina, que eu acho, o que me encanta em medicina é o ato da gente, cada dia que passa, aprender algo a mais. Eu tive um caso interessantíssimo essa semana. Uma pergunta que eles mandaram também, um caso engraçado, alguma coisa
que marcou também algum caso que o senhor teve? Um caso engraçado em medicina? Eu vou aproveitar e falar esse caso aí do senhor também, O quê? da semana. Da semana seguinte, me procurou uma paciente com quadro de halitose. Então, na investigação de halitose, estava examinando cavidade oral, aí, eu achei que tinha cásio. Cásio é uma deposição de células epiteliais descamadas junto com a ação de bactéria nas focetas das amígdalas. E essa paciente estava com o cásio realmente calcificado. Eu achei aquilo estranho, nunca tinha deparado com isso. Falou, tive uma época, doutor, que eu tive muita otalgia, que é dor de ouvido, associado a uma paralisia facial. E aquilo depois desapareceu. Eu fui fazer uma revisão sobre cásio e cásio calcificado. E cásio calcificado pode dar paralisia facial devido à irritação de ramo facial de trigêmeo. Olha, então assim, a medicina, cada dia que passa, você estuda e sabe menos ainda. Por isso que é importante, que meu recado para essa geração é o seguinte: estudar. Aí, viu? Hoje, aprendi mais um... A gente está sempre aprendendo. Como o senhor falou, a gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Também, apesar de militar aí na cabeça e pescoço, Interessante. não sabia. Né? Não sei se da época do senhor na UFJF, o Dr. Celso Martins, deu aula para mim. Professor de farmacologia. Isso. Ele tinha um ditado que eu repito também para os alunos, e já até virou a figurinha do WhatsApp, né? Se você acha que você sabe muito, é porque você está lendo pouco. Isso aí. Então, isso aí. É um recado pro... Eu acho que esse é o mais importante. Quem acha que sabe tudo é porque tem um horizonte muito pequeno. Cada vez que você estuda mais, mas você vai vendo que está faltando alguma coisa para complementar o seu conhecimento. Eu lembrei da perguntinha aqui, que foi até minha mãe pediu para fazer. Foi o seguinte: esse pessoal que fica tomando, espreme aquele limãozinho na parte da manhã e toma em jejum, o que você acha disso? Porque, o limão, ele é muito bom, né, como fonte de vitamina C. Né? Uma coisa importante que eu sempre falo com meus pacientes é o seguinte: a água de batata e a água de limão é bom para o estômago? Se fosse bom para o estômago, a indústria farmacêutica já tinha feito isso em forma de cápsula ou em forma de líquido, já que a indústria farmacêutica ela vive de descoberta para poder ter ganho econômico. Então, até hoje eu não conheço nenhum comprimido à base de limão, nenhum comprimido à base de água de batata. O que acontece com o limão é o princípio do biofeedback. O que acontece? Você toma uma coisa ácida, chega no ambiente ácido, ela diminui um pouquinho a produção do ácido. Mas logo após isso, o que acontece? Não volta a ficar alcalino? Então volta a estimular a produção de ácido. Limão dá gastrite, limão dá úlcera, limão pode dar hemorragia digestiva. O que nós estudamos nesse período? As doenças cloridopépticas, elas podem ser por aumento de fator agressivo ou diminuição de fator defensivo. Quando eu estou usando limão, eu estou ingerindo mais ácido. Então eu estou aumentando o meu poder de secreção cloridopéptica. Não quer dizer que limonada faça mal, mas esse hábito de acordar de manhã cedo, tomar água de limão, que vai melhorar meu estômago, não tem fundamento científico, a não ser o Laí Ribeiro, que acha que quem usa água de limão não tem H. pylori. Então o melhor horário é pós-almoço, pós-grandes refeições? Não, o melhor horário é você saber que você tem que ter uma alimentação balanceada. Tem que ter ingestão de frutas, tem que ter ingestão de legumes, verdura e carne, mas não achar que água de limão vai curar gastrite, vai evitar úlcera, porque isso não existe cientificamente. Não tem milagre, né? Não tem milagre, isso aí. Ô Vanderlei, só tenho que te agradecer, cara. Essa semana foi difícil pra gente, foi em cima da hora, te pedi desculpa por causa disso. Não, que isso. E pelo atraso, mas muito obrigado. Eu que agradeço o Sebastião, agradeço vocês e agradeço esse projeto seu que é interessante. Eu tenho a honra de ter sido seu aluno, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado aí pela disponibilidade de ter vindo aqui. Pode ficar tranquilo. E ter Pode levantar.